Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Pergaminhos da Bíblia. Hoje nós vamos navegar por mais uma emocionante passagem real do conhecimento bíblico, a história de Boaz e Ruth, em uma jornada de amor e redenção na linha de Jesus. Fique com a gente. A cidade de Belém estava em um período de transformação e desafios. A fome assolava a região e muitos buscavam alternativas para sobreviver. É nesse cenário que encontramos Boaz, um homem respeitado, conhecido por sua bondade e devoção. Boaz era um proprietário de terras, abastado e generoso, que se destacava entre seus conterrâneos por sua atitude altruísta. Ele descendia de uma linhagem de fé, sendo um homem que seguia as tradições de seus antepassados com zelo e devoção. Em colheita, era uma época de esperança para muitos, especialmente para os menos favorecidos. Boaz sempre permitia que os pobres e estrangeiros colhessem o que sobrava em seus campos, cumprindo as leis antigas e preservando a dignidade de cada um. E é justamente em uma dessas colheitas que a história de Boaz e sua conexão com a linhagem de Jesus começa a se desenrolar. Ruth era uma mulher de Moabe, estrangeira em Israel. Ela havia escolhido seguir Noemi, dizendo as famosas palavras: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Esse compromisso demonstrava uma fé e lealdade impressionantes para com sua sogra e para com Deus. Sem ter como sustentar a si mesma e Noemi, Ruth decide ir aos campos para colher as espigas que sobravam. Por uma coincidência divina, ela acaba trabalhando nos campos de Boaz, um parente distante de Noemi. Mal sabia ela que aquele encontro mudaria o rumo de suas vidas. Em um dia comum de trabalho, Boaz chega aos campos e, como sempre, saúda seus trabalhadores com palavras de bênção. Ele era um líder respeitado, que tratava todos com dignidade e respeito, independentemente de sua posição social. Ao olhar ao redor, Boaz percebe uma jovem mulher colhendo nas bordas do campo. Curioso, ele pergunta aos trabalhadores: "Quem é essa moça?" Os trabalhadores explicam que ela é Ruth, a moabita que retornou com Noemi. Eles falam de sua dedicação, comentando como ela trabalha incansavelmente para sustentar a sogra. Boaz se aproxima de Ruth e com gentileza a acolhe, elogiando sua lealdade e coragem. Ele diz: "Ouvi falar de tudo o que fizeste por Noemi. Que o Senhor te recompense pelo que fizeste." Boaz também permite que ela colha livremente entre os trabalhadores e a instrui a se proteger e cuidar nos campos dele. Esse primeiro encontro era marcado pelo respeito e pela bondade de Boaz, mas também pela gratidão e humildade de Ruth. A conexão entre eles, mesmo que sutil, já começava a se formar, entrelaçando suas histórias de maneira única. Após o primeiro encontro, Boaz continua demonstrando sua generosidade para com Ruth. Ele instrui seus trabalhadores a deixarem propositalmente algumas espigas caírem, para que ela possa colher com mais facilidade. A bondade de Boaz não era movida apenas pela tradição, mas pelo genuíno desejo de ajudar. Ruth, surpreendida pela quantidade de espigas que consegue reunir, leva tudo de volta para Noemi. Ao ver a quantidade de alimento, Noemi fica surpresa e pergunta onde ela esteve colhendo. Ruth, então, conta sobre Boaz e sua generosidade. Ao ouvir o nome de Boaz, Noemi percebe a importância desse encontro. Ela explica a Ruth que Boaz é um parente próximo, alguém que poderia, segundo a lei, resgatar sua família, casando-se com ela e restaurando sua dignidade e segurança.
A generosidade de Boaz era mais que um simples ato de bondade. Era o início de uma possibilidade, de uma redenção para Ruth e Noemi. Noemi começa a vislumbrar que talvez aquele homem bondoso possa ser o instrumento de Deus para salvar sua família da pobreza e desamparo. Ao perceber a bondade e a generosidade de Boaz, Noemi vê uma oportunidade de garantir um futuro seguro para Ruth. Então, ela decide propor um plano ousado, algo incomum para aquela época. Noemi orienta Ruth a se preparar cuidadosamente e ir até a eira, onde Boaz estaria passando a noite. Noemi explica que Ruth deve esperar até que Boaz termine de trabalhar e se deite para descansar. Em seguida, ela deveria se aproximar dele e respeitosamente deitar-se aos seus pés. Esse gesto simbolizava um pedido de proteção, algo que Boaz entenderia como um pedido de resgate e de possível casamento. Embora o plano fosse arriscado, Ruth decide confiar nas palavras de Noemi. Sua coragem e fé se mostram mais uma vez, pois ela está disposta a seguir as instruções da sogra, acreditando que talvez Deus estivesse por trás de tudo aquilo, preparando um caminho inesperado para sua redenção. Com o coração cheio de esperança e coragem, Ruth se dirige à eira, disposta a seguir o plano de Noemi e a confiar que o Senhor está guiando cada passo desse encontro decisivo. Com passos cuidadosos, Ruth se aproxima de Boaz, que descansa após o trabalho na eira. Ela se ajoelha e, com humildade, deita-se aos pés dele, conforme a orientação de Noemi. Esse gesto discreto, porém significativo, representava um pedido por proteção e redenção. Ao acordar e notar Ruth aos seus pés, Boaz fica surpreso, mas logo entende a profundidade do gesto. Ruth, com humildade, explica: "Sou tua serva, estende sobre mim o teu manto." Esse pedido indicava o desejo de ser resgatada por Boaz, de que ele assumisse o papel de redentor para sua família. Com grande respeito e ternura, Boaz responde a Ruth. Ele elogia sua atitude de lealdade e fé, dizendo que ela poderia ter escolhido qualquer jovem, mas que escolheu a honra e o respeito pela família de Noemi. Boaz promete fazer o que estiver ao seu alcance para resgatá-la, embora houvesse um parente mais próximo que, pela lei, teria prioridade nesse papel. Ruth retorna para Noemi com a promessa de que Boaz faria o possível para garantir a segurança e o futuro delas. A fé e a coragem de Ruth abriram o caminho para algo maior, enquanto Boaz se preparava para agir com justiça e integridade. Determinado a honrar o compromisso com Ruth, Boaz vai até o portão da cidade, onde os anciãos se reúnem para resolver assuntos importantes. Ele sabe que, para resgatar Ruth e a herança de Noemi, precisa agir de acordo com a lei e dar oportunidade ao parente mais próximo. Boaz se encontra com o parente e explica a situação. Ele revela que Noemi precisa de um resgatador para garantir a continuidade de sua família e da herança. O parente, inicialmente, se mostra disposto a aceitar a responsabilidade. No entanto, ao saber que isso incluía o compromisso de casar-se com Ruth, ele recua, temendo comprometer sua própria herança. Assim, o caminho fica livre para Boaz cumprir seu papel como redentor. Diante dos anciãos e das testemunhas presentes, ele assume publicamente a responsabilidade de resgatar Ruth e de garantir a continuidade da família de Elimeleque, marido de Noemi. Com essa decisão, Boaz demonstra mais uma vez sua integridade e disposição em cumprir sua promessa.
Ele não apenas resgataria a herança de Noemi, mas também ofereceria a Ruth um novo começo, unindo suas histórias em uma aliança de fé e esperança. Após oficializar o resgate diante dos anciãos, Boaz se casa com Ruth, selando o compromisso de proteger e honrar sua nova família. Esse casamento não era apenas uma união de duas pessoas, mas também um símbolo de restauração e esperança para Ruth e Noemi. Noemi, que antes havia perdido a esperança, agora encontrava conforto e alegria ao ver Ruth ser acolhida em uma nova família. Ela entendia que Deus tinha respondido suas orações de forma surpreendente, cuidando dela e de Ruth através da generosidade de Boaz. A união de Boaz e Ruth era baseada em fé, lealdade e amor. Boaz reconhecia o valor e a coragem de Ruth, enquanto ela admirava sua integridade e bondade. Juntos, eles compartilhariam uma jornada que iria além do que poderiam imaginar. O casamento de Boaz e Ruth não foi apenas um evento de importância pessoal, mas também um marco na história de Israel, pois daquela união nasceria a linhagem que levaria ao rei Davi e muito mais adiante ao Messias. Da união entre Boaz e Ruth nasce um filho chamado Obed. Esse bebê representava não apenas a continuação da linhagem de Noemi e Elimeleque, mas também o cumprimento de um plano divino que atravessaria gerações. Para Noemi, Obed era um sinal da restauração de sua alegria e esperança. A comunidade de Belém também se alegrava com essa nova vida, reconhecendo que Deus havia mostrado sua bondade e cuidado para com Noemi e Ruth. As mulheres do povoado diziam: "Bendito seja o Senhor que não te deixou sem um resgatador." Obed, o filho de Boaz e Ruth, cresceria para ser o avô do rei Davi, aquele que traria uma nova era de glória para Israel. E muitos séculos depois, dessa mesma linhagem viria Jesus Cristo, o Salvador, aquele que traria redenção e esperança não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. A história de Boaz e Ruth nos lembra que mesmo em tempos de dificuldade e perda, Deus trabalha em silêncio, preparando caminhos inesperados e tecendo um plano maior. O amor e a fé de Ruth e Boaz não apenas trouxeram redenção para eles, mas se tornaram um elo essencial na história da salvação. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e ative o sino, para que possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.